Então esse aqui é o trabalho que a gente vai fazer, ó, é um menu drop-down. Quando você chega aqui num determinado ponto, ele abre um segundo menu, né? Então, ó, funcionando normalmente e utilizando só CSS e HTML e mais nada. Bora lá? Fala galera, beleza? Então, hoje a gente vai fazer um menu drop-down, aquele menu que você passa o mouse em cima e ele desce, né, mais opções de menu. E nós vamos utilizar somente HTML e CSS puro, sem o uso de JavaScript, beleza? Então é um menu bem simples, bem fácil de fazer e que pode ajudar aí o seu trabalho. Aí, se de repente você precisa de uma coisa rápida, já fica fácil de fazer, ok? A estrutura de arquivos, então eu tenho aqui o arquivo menu dropdown.html, que é o nosso arquivo principal, né, o arquivo onde está carregando. E tenho aqui uma pasta CSS, dentro dessa pasta eu tenho o arquivo menu dropdown.css, que é o arquivo que vai configurar todo o visual aqui dessa página. E tenho o resetmin.css, que é o arquivo que reseta, né, aquelas configurações padrões do CSS, que facilita para que as nossas aplicações fiquem iguais em todos os dispositivos, em todos os navegadores, né? Então é importante sempre estar utilizando. Lembrando que os arquivos, né, desta aula, eles estão aí no link, na descrição tem um link para você baixar, fazer o download desses arquivos e para você poder estudar eles, fazer as modificações que você achar legal de fazer, fazer testes, enfim, ok? Então bora lá, né? Não vamos perder tempo, vamos direto aqui pro que interessa. Aqui eu tenho então, deixa eu fechar aqui, a configuração do arquivo HTML. Então é só HTML mesmo, lang ptbr, tem aqui todo o meu read. Dentro dele eu tenho dois links, né? Um chamando o resetmin, lembrando o resetmin sempre antes, né? Ele entra primeiro porque daí ele reseta tudo. Aí você entra com o teu arquivo de configuração do teu trabalho. Daí em seguida, então, primeiro entrou o resetmin, depois o menu dropdown.css. No corpo do documento aqui dentro do body, eu tenho um header, né, que é um cabeçalho, que é esse que você está vendo aqui do lado direito, e dentro dele um span escrito menu dropdown, certo? Que é esse texto que está aqui. A configuração dessa parte que já está pronta está aqui, ó. Então tem o corpo, font family Verdana, né? Ali, ó, deixa eu subir aqui. Ó, font family Verdana, font size 100%. Aí eu tenho o header, né? Background color é preto, né? 000. Color é um quase branco, né? Não chega a ser branco total. O padding de 1 em relação à fonte padrão, né? Que é o 100% lá do tamanho da fonte que a gente está utilizando. Aí eu tenho o span, né? Que está dentro do header. Sempre lembrar de colocar nesses casos, né, porque eu posso ter mais de um span no meio do site, então esse span é o que está dentro do header, certo? Então ele tem font size de 1.7 em relação à fonte normal e um font weight bold, que é o negrito, né? Tá escrito aqui menu dropdown, e aqui a partir desse ponto a gente vai começar a configuração do nosso menu propriamente dito, beleza? Então vamos voltar para o HTML e vamos fazer aqui o nosso código. Antes disso, quero pedir para você que não esqueça, né, de se inscreve no canal, certo? Deixa seu like, ativa aí as notificações e faz aquele comentário também, comenta, dá uma ideia. De repente, se você tem um outro modelo, manda para nós o link aí nos comentários para a gente interagir mais, aumentar aí a nossa base de conhecimento, né? Ok? Então vamos lá. Vamos para o nosso código. Eu vou fazer aqui a parte do HTML do menu e a gente já volta aí para estar mostrando para vocês essa parte, ok? Então aqui está o nosso menu, né? Colocamos aqui uma tag nave, certo? Porque nave de navigation, que é a tag essencial para menu. O pessoal diz sempre que o menu deve ir dentro de uma lista. É verdade, mas não é obrigatório, né? No nosso exemplo aqui eu estou usando já links diretos e alguns outros itens, beleza? Então aqui eu tenho o meu primeiro link, que seria o home. Depois eu tenho um link ali sobre. Aí eu tenho uma div. Nesse caso é bom utilizar uma div para o que a gente vai fazer. Então essa div ela tem uma classe, ó. Então ela recebeu uma classe
que a classe dela é drop down. Isso é importante porque são essas classes que a gente vai usar para estar configurando. Dentro dessa div eu tenho um button, e esse button ele também tem uma classe que é drop button. E aí os textos dele é um span, né? Está escrito setores. Aí terminou o button. Embaixo desse button, ainda dentro da div drop down, eu tenho uma outra div que é uma div class drop links, tá? E dentro dessa div eu tenho então 3 links: estúdio, cursos e produtos. Aí fechei a div secundária, fechei a div principal e fechei o Nave. O resultado disso aqui, vamos salvar. Você vai ver aqui, ó. Então, ó, home, sobre, ali o botão setores e embaixo dele estúdio, cursos e produtos, ok? Fazer as configurações desse nosso menu aqui, beleza? Então bora lá. Então a primeira coisa que eu configurei aqui foi o Nave. Então dei um overflow hidden e um background color 333, que é um cinza escuro, quase preto, né? Salvamos. Então tá aqui o resultado, ó. Vê que tá tudo dentro dele. Beleza. Então o Nave já está aqui. Depois do Nave, a gente tem os links dentro do Nave, né? Que seria o Nave, então o A, que é os links dentro do Nave. Então, como que a gente vai fazer a configuração desses links aqui? Bom, o que eu tenho aqui nos links? Ó, Nave A, né? Que seriam os links. Então, eu tenho um float left, que faz com que todos os outros objetos vá sempre para o lado esquerdo dele. Um font size de 16 pixels, um color branco mesmo, né? Text align center e um padding de 15 pixels em volta dos links. E um text decoration, né, none, que é para tirar aquele sublinhado do texto. Vamos salvar e vamos ver o resultado. Então tá aqui, ó. O padding em volta, eles estão com o float left, então esse botão aqui, esse div veio parar do lado deles, e os outros links do segundo div ali, do div links ali, né, estão aqui embaixo, mas já seguindo também os padrões desses botões aqui. Então vamos dar sequência aqui à nossa configuração. Na sequência a gente tem aquele div, que é o div drop down, né? Então ele vai ter um float left também e um overflow hidden. Só isso que ele vai ter de configuração. Aqui por enquanto não vai mudar muita coisa, certo? Então ó, continua a mesma aparência. Aí eu tenho o drop down. Dentro do drop down eu tenho o drop button, certo? Então o que ele tem aqui, ó? Drop down, drop button filho de drop down. Então, font size 16 pixels, border none, porque os botões têm border por padrão, outline none, color, a cor do texto vai ser branca, o padding vai ser de 14 pixels, porque mas lá em cima você usou 15. É uma diferençazinha que você vai entender que daí ele alinha bem direitinho. O background color dele vai ficar inherit, quer dizer, em relação ao que está anterior, e o font family também, ele vai seguir as mesmas configurações de fonte anteriores. E o margem dele é 0. Então vamos salvar. Olha lá, ele ficou aqui, está aqui dentro. Já tirou, ficou com a aparência de um link normal. Aí na sequência eu tenho, quando eu passar o mouse em cima, né, o que vai acontecer nos hover, né, nos nossos hover. Então aqui, ó, eu tenho o Nave e o A, né, os links hover, e o drop down hover, que vai afetar o drop button, certo? Então eu vou só mudar a cor, vai ficar uma cor vermelho. Esse vermelho não tão aquele vermelho vivo, mas um vermelho ainda bem forte. Então salvei, ó, vou passar o mouse em cima, já está respeitando. Esse segundo link aqui de baixo, depois a gente pode mudar também para não ficar no mesmo padrão se não quiser, mas ó, já está configurado. Bom, então agora nós temos os drop links, tá? Então nos drop links, o que a gente tem aqui? Nós temos position absolute, tá? Então, ó, por que absolute? Vamos olhar aqui, ó, porque ele fica absoluto em relação ao div que ele está dentro. Então ele vai ficar exatamente na mesma linha desse aqui. Ele tem um background color 777, né, que é a cor aqui de fundo.
uma largura mínima de 160 pixels e um z-index de 1. Quer dizer, então ele está acima, como é que a gente pode dizer? Uma camada acima do restante do site. Então por isso que agora, ó, aquele hidden, pode ver que a barra de menu ela já encolheu, ficou do tamanho dos links ali, dos botões, e essa parte ela ficou para fora sobre o conteúdo que tiver aqui embaixo, ok? Então essa parte já está funcionando. Vamos seguir em frente aqui. Ó, depois eu tenho os drop links hover, que eu dei um background color com um vermelho mais escuro. Então quando passar o mouse, só para dar uma diferenciada, ficou um vermelhinho mais escuro, certo? No drop down hover nós temos um display grid, ó. Então quando eu passo o mouse aqui, ó, ele fica nesse formato. Esse display inicial aqui, ele vai ser none, que é aqui nos drop links, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, display none e vou salvar. Ó, ele não aparece, ele some porque o display está none, ele não aparece no seu display. Então quando você passa o mouse em cima, aí ele entra no display grid. Por que display grid? Porque daí fica um em cima do outro normal, não precisa de muita configuração, basta um display grid que já está funcionando. Então tá aqui, ó, o nosso menu drop-down funcionando, todo funcional. Vê aí que você faz, né? De repente você tem uma ideia, em cima desse exercício, uma ideia legal, manda para nós, mostra aí, posta um link para a gente visualizar aí o que você está fazendo, comente aí, dê suas ideias também, para a gente crescer junto, porque não é porque eu estou ensinando aqui que eu também não estou aprendendo, a gente está sempre aprendendo, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Grande abraço e Deus abençoe a todos. Até a próxima.